Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como fazer a formatação de um trabalho em um programinha muito bacana que é o LaTeX, certo? Então eu vou mostrar a vocês o programinha que eu uso, é o chamado TechStudio, certo? Então eu vou abrir esse programinha aqui e mostrar algumas coisas que eu faço nesse programa para vocês e vocês vão entender por que eu uso ele ao invés de usar outros programas, certo? Então eu uso bastante programas de edição de texto, eu uso o próprio Word, dificilmente, mas eu uso também. Eu uso o WPS Office, que tem um pacote Office lá, que a gente vai ter também uma forma de escrever textos. Uso o Google Documentos, que você pode também fazer isso online no navegador. Uso também o do celular, que é o aplicativo do Google Documentos. Também uso o LibreOffice, certo? Que a gente vai ter lá o Writer, que é o equivalente ao Word. Mas para fazer trabalhos acadêmicos, apostilas e outros trabalhos mais, assim, de forma mais complexos, eu prefiro utilizar o LaTeX, certo? Então, até mesmo para fazer lista de exercícios, para fazer relatórios, eu prefiro usar o LaTeX porque eu posso salvar um modelo e depois que você tem um modelo, fica muito mais prático de você fazer, principalmente se você vai trabalhar com equações. Então, eu comecei a trabalhar com LaTeX lá por volta de 2014, na época do início do mestrado, quando eu comecei a fazer. Então, o meu orientador, quando eu fui começar o estágio docente, ele deu um material para mim para poder fazer as apresentações no PowerPoint, sendo que lá era o Beamer, que é o nosso PowerPoint aqui para o LaTeX. Então, para eu não precisar recriar todas as aulas, eu preferia aprender a criar no LaTeX. E desde então eu me apaixonei. Então, de 2014 para cá, 2021, já são aí 7 anos que eu venho brincando um pouquinho aqui, não é muita brincadeira, né? Mas que eu venho trabalhando com LaTeX e a cada dia eu só me apaixono mais, certo? Então eu vou mostrar aqui a vocês algumas coisas que eu já faço no LaTeX, por exemplo, uma apostila que eu estou elaborando já tem bastante tempo. Pode ver aqui, ela tá em 87 páginas e tal. E aqui você pode inserir lista de figuras, pode lista de tabela, sumário, fazer tudo linkadozinho, ó. Você clica aqui, ele leva para lá, traz. Então essas figuras que vocês estão vendo aqui, eu fiz todas no próprio LaTeX. Então tudo isso aqui é através de códigos, que aí vai ficar para vídeos posteriores. Então para inserir equações com esses númerozinhos aqui da referência de cada equação, para fazer referência cruzada, para fazer esse desenho aqui, tudo isso aqui eu fiz diretamente no LaTeX através de códigos aqui. A gente vai digitando. E logicamente que aqui são fotos, você pode inserir fotos também, certo? Ó, alguns desenhos aqui, desenho de circuito elétrico, faço também no LaTeX. Tudo isso eu faço aqui para inserir essas tabelas, esses desenhos ó, aqui com esses símbolos e tal. Tudo isso eu faço aqui mesmo através de códigos, comandos, certo? Então essa apostila aqui, ela é uma apostila que eu já estou trabalhando aí mais de um ano. Daqui a pouco ela vai ficar completinha. Outras coisas que eu faço também, por exemplo, ó, roteiros de práticas de laboratório. Tá aqui, ó. Então tem um modelinho já que eu trabalho com eles e tal. E eu faço tudo isso aqui. Então para digitar equações, ó, tudo isso fica muito bacana, muito bem organizado. Então quando você olha aqui, você vê que realmente é um trabalho que está bem organizado, né? Então essa é basicamente a diferença do Word. No Word não dá para fazer trabalho organizado? Dá, obviamente, né? Dá para fazer muita coisa também lá no Word. O Word é um software específico para isso, certo? Mas eu particularmente prefiro, para fazer esse tipo de trabalho, fazer aqui, porque, por exemplo, eu posso desenhar esse circuito aqui dentro mesmo do meu próprio LaTeX, certo? Então, quando eu venho aqui, eu posso vir aqui, digitar os códigos e criar o meu desenho do circuito elétrico dentro do próprio arquivo. Então, isso para mim é uma mão na roda, porque eu faço muito isso. Então me ajuda bastante. Então se você é professor ou aluno também que vai precisar digitar trabalhos acadêmicos e de forma mais profissional, às vezes tem muitas revistas que só aceitam artigo se você mandar em LaTeX, fica aí a dica para você, certo? Então o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos iniciar um arquivo do zero. Eu vim aqui no TechStudio, que é o meu programa que eu uso, mas tudo isso que eu estou fazendo aqui você também pode fazer através do navegador, se você for lá no navegador e for no Overleaf. Você pode criar uma conta gratuita, sem problema nenhum, que você também vai conseguir fazer a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Eu prefiro fazer no TechStudio porque é o que eu sou habituado. Desde que eu comecei, eu trabalhei com o MikTeX e eu preferi o TechStudio. Mas isso é preferência, cada um tem a sua, certo? Eu prefiro esse. Então, pessoal, para a gente iniciar, pode ver, do jeito que ele está aqui, ele está mostrando aqui uma linha. Aqui eu tenho alguns comandos do lado, que é por isso que eu gosto mais dele. Porque aqui, se eu quiser botar um negrito, eu já tenho aqui do lado, muito parecido com o que a gente já tem lá no Word. Se eu quiser colocar um itálico, um sublinhado, uma linhada à esquerda, centralizado, pular uma linha, iniciar uma equação, botar um subscrito, sobrescrito, uma fração, tal, tudo isso
eu já tenho aqui de forma bem fácil, eu não preciso nem digitar, certo? Eu vou até tirar esse aqui do lado, pronto. Mas, digamos que eu estou começando agora esse meu documento do zero. Aqui ele é muito diferente lá do que a gente vê no Word. No Word, quando você digita, você já vê o documento como ele vai ficar no final. Aqui, se eu digitar alguma coisa, não vai funcionar, porque ele não está no... eu não preparei o meu arquivo para poder receber o texto. Então, se eu vier aqui, como eu falei, lá no Word você já pode ver o arquivo. Aqui você tem que compilar e visualizar. Aqui tem um atalhozinho que é o F5, você compila e visualiza. Se eu apertar aqui, não vai acontecer nada, deu um erro. Por quê? Porque eu não identifiquei nada, eu não falei para o meu documento nada que ele precisava para as instruções, eu não dei nenhuma instrução para ele realmente iniciar, como é que ele vai formatar o meu trabalho, certo? Então, quando a gente for iniciar um trabalho, caso você esteja começando do zero mesmo, você pode vir no assistente aqui e criar um início rápido, tal, a apresentação no Beamer, que é como eu falei, como se fosse o PowerPoint para cá, certo? Mas como a gente está vendo aqui do zero, eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai iniciar de fato. Então, vamos lá. Lembrando que quando eu finalizar isso aqui, você pode pegar esse meu modelo e já escrever o seu trabalho em cima dele, certo? Então fica bem mais prático. Então a gente vai começar aqui com a classe documento, que é o document. A gente vai começar sempre escrevendo com essa contrabarra, certo? Então a gente vai digitar document, pronto. Então vai aparecer aí, ó, document class. Então aqui eu vou escolher essa segunda opção e vou apertar Tab. Então eu vim aqui nessa setinha para cima e para baixo, ó, vim para baixo, apertar Tab, a opção que a gente vai ter. Então a gente tem aqui nesse key values, são tipo valores-chave. Então eu vou dizer aqui quais são as características da minha classe documento. E eu vou escolher aqui que o meu padrão, o formato do meu texto, quando eu compilar, eu quero que seja no A4. Então eu vou botar A4 paper, certo? Opa, apertou o R duas vezes. Outra coisa que eu quero é que ele escreva com a fonte de tamanho 12. Pronto, A4 paper tamanho 12. E uma outra coisa aqui que é bem interessante, né? Você pode escrever em vários modelos, mas o que eu utilizo geralmente para escrever trabalhos é o Artcode. Então eu vou escrever nesse modelo aqui. Perceba que ele está vermelho aqui, geralmente ele está assim quando tem algum erro. Então eu posso ter escrito alguma coisa errada ou simplesmente porque como eu tinha compilado antes com uma coisa errada, aí ele já ficou assim. Eu vou botar compilar aqui, pronto. Perceba que já saiu, ó. Mandei compilar. Lembrando que, pronto, feito isso aqui, eu já posso vir aqui no meu arquivo e salvar, certo? Então eu vou escolher salvar, arquivo, exemplo, LaTeX, arquivo, exemplo, LaTeX. Pronto, vai ser o nome desse meu arquivo, arquivo, exemplo, LaTeX. Pronto, então aqui a gente já pode iniciar agora a preparar o nosso trabalho. Lembrando que a gente sabe que de acordo com a ABNT existem algumas coisinhas que a gente tem que seguir, né, para poder ter um trabalho no padrão ABNT, que é tamanho de fonte, espaçamento, tudo isso. Então eu vou mostrando aqui a vocês o passo a passo, como é que a gente vai chegar naquele formatozinho ideal lá, que é o padrão da ABNT. Lembrando que o que eu estou mostrando aqui é para um trabalho pequeno, certo? Se você quiser fazer um trabalho maior, já tem outras coisinhas que a gente vai ter que inserir. Mas se for um trabalho de colégio, trabalho de faculdade, aqui já vai atender de forma muito satisfatória, tá bom? Então outra coisa que a gente vai fazer agora, a gente vai usar aqui o Use Package. Use Package, e nós vamos utilizar aqui esse Use Package, botar a segunda opção também de novo, que é o formato de texto, né, que a gente vai poder escrever, tipo os caracteres que vão ser aceitos aqui pelo nosso LaTeX, certo? Então isso aqui é padrão. Você pode colocar, sempre que você for escrever, já pode colocar isso aí em cima, que inclusive a gente pode já deixar isso salvo, né, como eu faço. Eu estou mostrando aqui a vocês porque estou fazendo do zero, mas conforme você vai aumentando as coisas, você vai chamando os pacotes. E esses pacotes vão dar para a gente funções dentro deles. Então, vou mostrar, por exemplo, aqui o meu da apostila. Olha aqui o tanto de coisa que eu já coloquei. Ó. Por quê? Porque conforme você vai querendo uma configuração adicional, você vai colocando esses pacotes aí. E com esses pacotes, você vai ter um padrão já mais interessante para o que você vai querer. Certo? Então, botei aqui, ó, Use Package UTF-8 Input Tank. E agora a gente vai fazer o que? Já uma coisa que quando você pega um trabalho, você vai analisar um trabalho padrão ABNT, primeira coisa que a gente olha, margens. Então, para a esquerda 3, superior 3, direita
2 inferior 2, certo? Então se você não sabe nada disso e também não quer quebrar muita cabeça aqui com essa explicação, tem um vídeo aqui no canal que eu já fiz explicando detalhadamente assim, cada coisinha dessa da ABNT, como fazer capa de trabalho, tá? Então se você quiser dar uma olhadinha lá antes, pode ir lá sem problema nenhum. Beleza, então vamos aqui. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos usar o use package de novo e agora a gente vai colocar aqui esse use package vai ser o geometry, que é o geometria que ele vai trazer para a gente aqui os detalhes das margens, certo? Então a gente vai usar assim, ó, geometry. Agora aqui dentro a gente vai escrever qual vai ser o tamanho de cada uma das margens, certo? Então eu vou colocar aqui left, certo? Ó, esquerda, eu vou colocar 3 centímetros. Top, né, que é a parte de cima, também 3 centímetros. Right, né, que é a direita. Aqui, direita, 3 centímetros também. E faltou agora a parte de baixo, né, a parte inferior, que é o bottom, se você quiser chamar assim, né. Bottom, tá aqui, B-O-T-T-O-M, pronto. Bottom, não, até errei uma coisa aqui, né, vamos lá, bottom. 2 centímetros. Aqui eu botei 3 centímetros. Aqui são 2 centímetros na direita. Pronto. Vamos ver aqui. Eu vou compilar, ver se... Certo? Eu já posso iniciar o meu documento só pra gente ver aqui, fazer um teste. Vou colocar aqui, ó, iniciei. Tem a barra de espaço, begin. E aí eu vou escrever document. Pronto. E aqui eu já posso começar a escrever o meu texto. Então, ó, aqui eu já vou compilar. Ah, pessoal, uma coisa aqui, ó. Fiz o teste, na hora que eu mandei compilar, deu um erro, né? É porque faltou uma letrinha aqui, ó. Aqui botei input tech, é input tank. Pronto, na hora que eu mandar agora... Pronto, então aqui, ó, aqui eu já posso começar a escrever o meu texto. Então, na hora que eu faço isso, ó, perceba que aqui o meu texto já tá saindo, né? Então, era isso que eu queria. Tem que tomar muito cuidado quando for escrever o nome dos pacotes, porque às vezes você faz uma coisinha, erra uma coisinha como essa que eu fiz, e aí você não compila. Então, uma coisa que eu recomendo é sempre, tá fazendo o seu texto, faz, compila, porque aí fica mais fácil você identificar onde foi que você errou, porque você vai saber que foi exatamente ali naquele momento e não quando já tem muito texto. Depois que a gente faz isso aqui, né, que a gente agora pode fazer isso aqui, já posso escrever o meu texto. Então, se eu quiser sair escrevendo um texto, ele já está disponível, certo? Agora, o que é que a gente pode fazer? A gente sabe que, de acordo com a ABNT, existem outras coisinhas que devem ser seguidas, além disso, né? A gente acabou de ver que as margens já estão ok, né? Então, se eu pegar esse mesmo texto aqui, vou copiar ele e colar várias vezes aqui, ó. Só para a gente ver como é que está a formatação. Então, ó, perceba que ele já está seguindo aqui a formatação, ele já está justificado, por padrão ele vem justificado. E a gente tem aqui o tamanho 12, que eu já defini, né? O que é que está faltando agora? A gente tem que modificar. Então, primeiro, o tamanho da fonte está ok, justificado, beleza. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar um comandozinho chamado assim, ó, use package. Esse aqui é o set space, certo? Esse aqui é o set space. Para que é que serve esse set space? Esse comando aqui, esse pacote, ele vai nos possibilitar utilizar um comando que vai fazer com que a gente use o parágrafo, não o tamanho que ele está mostrando aqui de 1, mas 1,25, que é o padrão da ABNT atualmente, no ano que esse vídeo está sendo gravado, em 2021. Para eu fazer agora essa mudança, eu vou digitar set length, L-E-N-G-T-H. E aí a gente vai ter aqui, ó, par indent. E aqui fora a gente vai digitar 1,25 centímetros. Pronto, perceba o que é que vai acontecer agora. Vamos ver aqui se eu não errei nada na digitação, né? Na hora que eu fizer isso aqui, perceba que aqui vai aumentar o tamanho do meu parágrafo, certo? Então eu vou digitar, ó. Pronto, perceba que agora o meu parágrafo está no padrão 1,25, certo? Então aqui, eu vou até escrever aqui como comentário, ó, altera o parágrafo, certo? Altera o parágrafo. Vou escrever aqui, ó, ajusta as margens. Pronto. Então tem outra coisinha que é assim, quando a gente eu já coloquei esse aqui, set space, né? Então, uma outra coisa importante quando você vai escrever em LaTeX é que, por padrão, ele não deixa o seu texto com espaçamento 1,5, né? Que é o padrão da ABNT. Então, se você quiser fazer isso, como eu já digitei esse set space aqui, então agora eu posso fazer isso. Eu posso vir aqui, ó, bota assim, 1/2 spacing. Então, quando eu fizer isso aqui, ele vai sair do espaçamento simples, ou seja, de 1 para 1,5, né? Que é 1/2, 1,5.
Então vou dar aqui, ó, compilar, e aí, tá vendo? Já agora sim, já está no nosso padrão. Outra coisinha que eu acho bem legal, que é interessante dizer a vocês, que caso você queira começar um parágrafo, né, eu pulei uma linha, vou botar aqui, ó, par. E na hora que eu der Enter, ó, pronto, então aqui eu comecei um novo parágrafo. Se eu somente pular aqui, eu vou vir aqui e vou dar 2 barrinhas, o que é que vai acontecer? Ele vai pular uma linha, tá vendo? Então aqui não tem parágrafo. Se eu quiser começar com parágrafo, eu vou escrever aqui par de parágrafo. Eu não obrigatoriamente tenho que estar na outra linha, certo? Mas fica mais fácil visualmente você perceber que começou um parágrafo, então eu dou o Enter e vou para a próxima, certo? Próxima coisa que a gente vai fazer, então nós já fizemos o que? Já botamos o parágrafo 1,5, 1,25, espaçamento 1,5, tamanho da fonte 12, justificado. Pronto. Então, basicamente aqui para o corpo do texto, o nosso trabalho já está ok. O que é que a gente pode fazer agora? A gente pode iniciar uma capa. Vou, por exemplo, não vou nem fazer uma capa, eu vou inserir aqui uma equação, certo? Vou botar aqui uma equação. Opa, é isso aqui, sumiu o negócio. Pronto. Vou botar aqui uma equação, certo? Então, para colocar uma equação, a gente pode ir begin, certo? A gente vai começar, apertei tab, aí vou botar equation. Aqui, ó, equation. Aqui, pronto. Então aqui eu vou digitar uma equação qualquer. V igual a R, C dot, que é aquele pontinho no meio, I. Vou botar o R maiúsculo aqui. Primeira lei de Ohm, V igual a RI. Pronto, vou dar compilar. Na hora que eu fizer isso, ó, o que é que ele vai fazer? Ele colocou aqui a equação centralizada e já o número da equação aqui. Tá bom? Então isso aqui é bem bacana porque eu posso até dar uma referência para essa equação. Tipo aqui, ó, eu vou botar assim, ó, label, que é como se fosse uma marcação para ela, né? Um título. E eu vou colocar aqui, ó, primeira lei de Ohm. Pronto, coloquei um nome bem grande, beleza, não tem problema. Você poderia botar só 2 letras, não tem problema. E aqui eu vou escrever assim, ó, no meu texto, conforme, para mostrar a vocês uma referência cruzada, conforme equação. E aí eu vou escrever assim, ó, referência. Ele já vai aparecer aqui, na hora que eu clicar, ó, vai aparecer equação, e aí vou dar o Enter. Desculpa, o compilar, que é o F5. E aqui, ó, conforme equação 1, já está aparecendo aqui, ó, o número 1. Perceba que aqui eu digitei equação, botei a referência. Por que isso aqui é interessante? Porque isso aqui é a referência cruzada. De repente você escreve várias equações e lá na frente você vai precisar colocar de acordo com a equação 1. Então você não vai precisar digitar equação 1, porque às vezes você precisa mudar a ordem das equações e muda toda a numeração. Então você colocando dessa forma aqui, você vai sempre atrelar a essa equação e ele já vai mudar o número automaticamente para você. Beleza? Pronto, pessoal. Então esse aqui é o nosso vídeo inicial. Falei aqui, mostrei algumas coisas, como é que a gente pode fazer. No próximo vídeo, que vai ser sequência desse, eu vou mostrar a vocês como fazer a capa através do LaTeX, né? Utilizando o LaTeX. Só mais um detalhezinho aqui, pessoal. Quando você faz isso aqui, ele vai gerar para vocês, ó, aqui na pasta, vou aqui na minha pasta. Então, quando a gente compila o nosso arquivo, ele vai gerar aqui alguns arquivos para a gente. Ó, esse aqui, no caso, foram esses. E aqui dentro da minha pasta, eu tenho, ó, o meu PDF. Opa, não, esse aqui, esse aqui. Pronto. Então, aqui, ele gerou esses arquivos e aqui a gente tem o nosso PDF. Pronto. Então, sempre que você compila o arquivo, ele já salva aqui o seu PDF e já deixa esse arquivo prontinho para você, certo? Então, é muito bacana isso, né? Uma forma de a gente escrever um texto de uma forma diferenciada. A gente já tem aqui o princípio do padrão da BNT. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais como a gente pode finalizar todos os passos para ter um trabalho bem bacana, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, porque assim que eu lançar o próximo, você já vai, né, receber em primeira mão. Mas para receber mesmo em primeira mão, você tem que clicar no sininho aqui, porque aí quando eu envio, ele já manda notificação para você, tá bom? Então, se gostou, é isso aí. Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!